essa segunda parte em 30 minutos ou um pouco menos. Sim. Aí nós vamos terminar essa segunda parte num espaço aí de 20 a 30 minutos, ok, irmão? Ok, tudo bem. Deixa eu só perguntar assim, como o amigo, o irmão disse que uma pessoa boa, por mais religiosa, por mais solícita, por mais boa que ela seja, se acontecer algo com ela ou com algum ente querido dela, automaticamente ela vai desenvolver o ódio, né? Então, por que que pessoas tão boas, de coração bom, de pessoas inteligentes, acabam desenvolvendo dependências? Olha, essa pergunta, podemos dizer assim, a resposta para ela é: poxa, a pessoa está tão boa, ela é tão legal, faz tudo de bem, por que que isso aconteceu com ela? Simplesmente por uma resposta óbvia. Ela é composta de um corpo humano, demasiadamente humano. Então, de uma forma ou de outra, independente do que ela tem como inclinação, ser uma pessoa ética, boa ou não, ela pode cair. Exemplo, vamos pensar, a pessoa está ali numa denominação, numa religião, e ela nem imaginava, de repente, que um dia ela poderia cair numa tentação. Aí, poxa, a pessoa era tão boa, por que que Deus deixou isso acontecer com ela? Ela caiu numa tentação, de repente ela caiu num vício, poxa, a pessoa olhava para ela como um anjo, e agora ela está caindo, todo mundo demoniza ela. Por que que isso acontece? Olha, obviamente, de forma bem complexa, pode acontecer de algumas coisas, entre elas, ocultamente, dentro da alma dessa pessoa, no mais oculto, ela estava desejando aquilo de alguma maneira, e Salomão deixou bem, tem um provérbio que diz assim: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, muitas das vezes, a pessoa, de tanto ela atrair, porque ela é uma energia, ela tem aquele desejo oculto, ela está na igreja, ela está ali, mas ela tem aquilo guardado lá no íntimo dela. Aquilo que está no íntimo dela, volta para ela. Porque ela está atraindo aquilo de uma forma inconsciente, onde ninguém vê. Por isso que tem uma canção que diz assim, que a pessoa ela esconde de todo mundo o que tem dentro dela, para que ela mantenha uma espécie de contrato social ok. Só que existem coisas que Deus vê, e Deus não condena e nem pune por isso. Nós somos seres humanos, demasiadamente. A briga nossa é totalmente contra a carne e contra os espíritos. Quando a gente fala espíritos, as pessoas pensam que são demônios, tudo mais. Não, espíritos, eu digo frequências. Nós vibramos numa frequência. Então, se eu estou numa frequência alta de desejo oculto, aquilo vai acontecer em algum momento. Pode ser uma das causas. Outra causa que pode acontecer da pessoa ser muito boa, mas isso aconteceu com ela, é que as circunstâncias da vida levaram ela a chegar àquele ponto e, de fato, ela pode ter chegado a usar ou a cair, seja lá o que for, e o corpo dela, biologicamente falando, que os pais usaram, ela acabou tendo esse gosto também. E pelo lado metafísico da fé, religião, pode acontecer de que ela tem ali alguma inclinação, mas que não foi revelada, não é nem desejo, mas é uma inclinação em querer que aquilo um dia acontecesse, para ela testar, para ela provar aquilo de alguma maneira, e achando que estaria tudo bem. E ela é energia. Por isso que a gente fala, abre aspas, com o mal não se brinca. Precisamos tomar certo cuidado, porque existem coisas que vão acontecendo sem a gente esperar. A gente não esperava que acontecesse, mas aconteceu. Então, uma pessoa boa fala assim, por que fulano tão bom aconteceu aquilo? Olhando pelo ponto de vista do oceano e as ondas que nunca vão deixar de bater na areia e morrer, ponto de vista do mar, se o mar fosse Deus, né? Aquela onda vai morrer em alguns segundos. Deus não tem o que fazer. É uma onda. Ela vai morrer. E pelo ponto de vista, ela não deixa de ser de Deus por isso. A mesma coisa é o mal, quando ele acontece no mundo. Tem coisas que acontecem que não tem explicação. Então, o que a gente precisa fazer é autoconhecimento e entender que nós estamos num corpo complexo demais,
e que ele está sucinto. Sim, há vícios, há ter vícios. Por isso nós devemos cavar masmorra aos vícios e levantar templos da virtude, isto é, buscar realmente tornar um ser humano melhor em todos os aspectos, principalmente nos pontos fracos, que são os vícios, que não é fácil. Mas se você utiliza conhecimento filosófico, científico, autoconhecimento, astrologia, poderes cósmicos, você tem autoconhecimento por dentro, quem é você, você tem um poder guardado que ainda não foi revelado e que será revelado ou não em um momento que for de ser, ou não. A maioria das pessoas vão morrer sem saber o potencial delas. A maioria vão morrer sem saber a verdade. E a verdade liberta. E não é essa a verdade que o mundo está pregando aí há séculos. Não é essa. A verdade é muito, muito mais profunda. Mas isso é um outro assunto. O fato é, nós somos uma energia e precisamos de elementos nos nutrir todos os dias de bons pensamentos, pensamentos construtivos, coisas do bem. Porque senão a gente solta o demônio que está dentro de nós, que é o nosso lado mal, que é natural. O pai pastor santo, maravilhoso, toma aqui, dá cá, eu dou minha outra face. Se estrupar uma criança dele de 4 aninhos de idade, é natural que o demônio dentro da pessoa se solte para a vingança. Então nós devemos cuidar dessa dualidade que nós temos dentro de nós, que é a pendência para os vícios e a coisa que é aflorada para o ego. Eu sou super maravilhoso, eu sou o tal. Tem que tomar cuidado com as duas pontas. Está no meio bem equilibrado. Então, sabe cora as suas palavras, se torna imune aos infortúnios do mundo agressor. Isso é um desenvolvimento. Entende? Entendo. Eu ainda, você falar, eu sou o tal, eu lembrei do tal. Sim. Você entendeu? Mas, assim, a pessoa dependente, ela, de certa forma, ela é uma pessoa que ela é culpada ou ela deve ser ela mesma, ter uma compreensão mais ampla e diferenciar compreensão de justificativa. É possível? A diferença? Ou é a mesma coisa? O dependente, ele é culpado da sua dependência ou ele é necessário que ele seja compreendido de uma forma mais ampla e separar se é uma separação entre compreensão e justificativa. Olha, essa questão aí, para o ponto de vista social, de forma universal, a sociedade não vai conseguir olhar ele pelo ponto de vista apurado e clínico para essa vertente que você está falando, porque as pessoas são condicionadas a uma limitação intelectual. Mas pelo ponto de vista individual dele, a questão de ser culpado ou não, ele, se não tem um sentido para a vida dele, e ele chegou a esse ponto, isso daí vai desencadear uma série de outros problemas depois. Então ele, abre aspas, é o culpado, o único culpado, sozinho e mais ninguém. Não tem ninguém que podia fazer nada para evitar aquilo, porque ele quis aquilo, nesse sentido. No entanto, ele não pode ser de forma alguma demonizado no sentido de que, poxa, eu preciso de uma espécie de vitimização para me validar de que eu fui vítima de alguma coisa. Então, o ato da pessoa, individualmente falando, ela tem que ter, para ela, um sentido. Se ela não botar um sentido para ela na vida, ela vai pegar aquela vitimização, aquele problema que ela enfrentou e vai criar um enredo naquilo dali e vai acreditar que aquilo dali é uma realidade. E a partir daí ela vai levar isso para o resto da vida dela. Então, qual é o ideal? Se ela identifica realmente esse problema, ela não pode esperar da sociedade que a sociedade entenda ela, porque a sociedade em si, cada um pensa de uma forma diferente, todos somos diferentes um do outro. Imagina, uma pessoa que, se você falar bem do Lula, que ele é um pai de família maravilhoso, tem gente que vai chamar ele de tudo que é nome, e vão esquecer que ele é um ser humano, vão chamar ele de tudo que não presta. Se falar do Bolsonaro, vão falar que ele gosta da família dele e tal, vão chamar de um monte de coisa. Então, cada pessoa, para cada problema que o ser humano criou para si, olha que eu estou falando de coisa simples. 2 candidatos
e um é odiado, o outro também, os dois são odiados e amados ao mesmo tempo. Imagina uma pessoa peculiar. Se aqui é complexo e ninguém consegue entender eles, imagina nós, seres humanos simples, para que uma sociedade entenda. Então, fato é, a pessoa identificou que ela realmente tem esse problema, ela tem que buscar a autoaprovação dela, não da sociedade. Então, ela tem que esquecer um pouco a aprovação dos outros e ir atrás de melhorar quem ela é, que não é fácil, é uma guerra, é uma luta. Ela vai precisar de elementos como psicólogos, tratamento médico, ela vai precisar de terapia, ela vai precisar do autoconhecimento da literatura e filosofia, o autoconhecimento de buscar quem ela é, a utilização da filosofia. Tudo isso ela vai precisar. São uma série de coisas. Uma vai complementar a outra, mas dizer que será que ela é a culpada sozinha? Não, ela sempre vai ser. Infelizmente, para o ato coletivo, nós somos o culpado do bem e do mal, independente das circunstâncias. Mas tive um motivo para fazer isso. Somos o culpado. Eu sou o culpado de tudo que aconteceu e que acontece e que vai acontecer na minha vida. Não é a sociedade o culpado, não é uma empresa, não é uma instituição, sou eu, somos nós, cada um. Só que aí, olhando para finalizar esse ponto, quem pensa de forma diferente, como que eu vou falar assim, você aprova a conduta de fulano universalmente, isto é, a sociedade vai se dividir em 2 ou 3 tipos de vertente. E vão falar vários. Aí você vai separar ali pessoas intelectuais, pessoas que são ignorantes, pessoas que não. Exemplo disso, você está conversando com alguém, o raciocínio daquela pessoa com quem você está conversando, ele está muito atrás e inferior ao que você está falando. Porque muitas das vezes você tem um intelectual mais avançado e você fala de uma forma simples, mas para você. E aquela pessoa está um pouco atrasada, não é culpada, é porque ela não leu o que você leu, ela não passou pelas coisas que você passou. Então, não pode. A mesma coisa, ela vai falar do ponto de vista dela e muitas das vezes a gente não vai aceitar, porque é uma espécie de condicionamento dela. E aí é que vem aquela questão da honestidade intelectual, de entender o enredo daquela pessoa, o enredo do histórico dela, olhar, ouvir os dois lados, entender o porquê. Entende? Então, a honestidade intelectual de não apontar, não demonizar, mas se autoconhecer. E se eu quero entrar numa discussão de qualquer espécie, eu entender os lados. Então, hoje eu tenho o lado da ciência, que vai falar que o tratamento das drogas tem esses pontos para serem discutidos. Eu vou para o lado da fé, metafísica, religião, que fala que a cura vem através da fé, de elementos metafísicos. E eu tenho os elementos intelectuais, que vão discutir diversos fatores sociais que levaram aquela pessoa àquilo, mas de alguma sorte pode chegar a alguma conclusão ou não. Então, são algumas coisas que têm que ser analisadas com critério para não demonizar e dizer que a pessoa é culpada, sim, 100%, mas, em grosso modo, a culpa é dela. Sim, é porque quando você disse que você passou por essa experiência e foi um amigo que te ofereceu, é isso que eu quero entender. Você não tira, como você disse, o culpado. Existe uma compreensão e existe uma compreensão até mesmo sua, não só social, mas você usa essa compreensão não como justificativa. Não como justificativa. Você é o culpado, exemplificando, porque, afinal de contas, a decisão é pessoal, é individual. Mas como diminuir essa culpa destrutiva sem eliminar a responsabilidade? Olha, só tem um jeito. Eu penso assim, a respeito de quem pensa diferente de mim. Eu sou, você é, todos somos um pouco de tudo que a gente consome, dos ambientes onde nós andamos. Então eu tenho que mudar de ambiente, eu tenho que frequentar lugares poderosos, quando eu digo lugares poderosos, com intelectualidade e espiritualidade lá em cima, em alta, passar a conviver com pessoas que pensam grande, que pensam em grandeza da vida, que pensam coisas diferentes da vida,
do que eu me afundar naquele vício ao qual eu vou toda vez buscar a mesma coisa e falar com as mesmas pessoas que se afundaram. Por exemplo, quem me ofereceu na minha juventude hoje, esquece, acabou. Então, eu penso assim, se eu tenho que mudar alguma coisa, eu começo a partir dos ambientes. Se eu começo a mudar o ambiente, eu mudo minha frequência. Exemplo. Você vai para uma igreja, aí você está na igreja, louvor, maravilha, tudo de bom, você sai levinho de lá. Um exemplo de quem foi criado numa comunidade. Do nada você vai para um baile funk naquela mesma noite. E você ouve proibidão, funk pesado. Aí depois você vai para um pagode. Aí você está lá no pagode. Olha o que eu estou falando de música. Todas as canções, elas têm frequência, energia. O ambiente tem. Aquilo ali vai entrar dentro de você e vai te induzir a ter algum tipo de atitude, conduta e comportamentos diferentes. Aí você ouve uma música clássica, é outro ambiente. Você ouve uma MPB, outro ambiente. Aí vamos falar de ambientes. Você vai num restaurante ou você vai numa instituição onde tem pessoas que falam de coisas de alto grau de conhecimento e você começa a se alinhar com essas pessoas, a conhecer um pouco esse universo. Você vai perceber que foi o que aconteceu comigo, que você vai deixando de lado, abre aspas, essas coisas ruins da vida. Porque você vai entrando nessas instituições de forma bem sutil, ao qual você daqui a pouco está fazendo trabalhos sociais, está ajudando outras pessoas. E você esquece dessas coisas porque você está se tornando útil para a sociedade. Então, um ponto muito importante no tratamento é a utilidade para a sociedade. É você querer se autoajudar. Porque não adianta se isolar e estudar filosofia, metafísica, cosmologia, orações, meditações, tratamento psicológico, tratamento com... Se você não fizer parte de alguma coisa que engrandeça a tua utilidade na sociedade como um todo. Então você entra em instituições, visita lugares com ambientes melhores, você vai ver que a sua frequência evolui. E aí daqui a pouco você está sendo convidado para outro tipo de trabalho social, e aí aquilo vai acontecendo gradativamente, porque muitas das vezes a pessoa pode ter até uma religião, mas aquilo não vai impedir ela de ser uma pessoa, sei lá, de repente que tem algum tipo de problema. Então ela pode sim ser útil para a sociedade, e daqui a pouco ela está vendo que ela não tem tempo para nada. O tempo dela é ajudar o próximo. E Deus, que é generoso demais, no deserto, eu louvo a Deus, mesmo nos desertos. E na abundância é a mesma coisa. Então não importa se eu estou no deserto, se está faltando tudo, ou se eu tenho muita coisa. Se eu estou na prosperidade, se eu estou na miséria. Deus é bom em tudo. Então, se eu vou mudar minha frequência, eu tenho que mudar lugar. Eu tenho que estar em lugares onde tem pessoas que pensam positivamente, que pensam em sociedade, não sejam individualistas, não sejam egocêntricas, pessoas que realmente vão ajudar umas às outras. Daqui a pouco, você olha para trás e fala, caramba, aquele gigante que estava... não existe mais, porque você já está em outro patamar. Você já está ajudando pessoas. É a maior terapia que existe no mundo, é ajudar o próximo. Você ajuda uma pessoa, nem precisa falar. Você nem precisa falar o que você fez, você vai ver como que você se sente por dentro, porque isso é uma energia cósmica. Deus e nós somos um só. Nós estamos nele, ele está em nós. Então por que você se sente leve quando você ajuda uma pessoa? É porque a tua alma, o teu espírito, ele entrou em conexão direta com o Criador. Porque aquela pessoa que estava passando necessidade, que estava passando por apuros, você foi lá e ajudou ela. Então, de forma invisível, podemos dizer assim, Deus te trouxe uma leveza. E ele o meu pensamento não pode pensar assim, ele tem que me recompensar. Não, só gratidão. Só em eu ser grato, as coisas vão acontecer em algum momento. Agora, daqui a uma semana, daqui a um mês, vai. Porque se eu estou vibrando numa frequência boa, vai. É fácil? Não. Não é para mim. Para ninguém é fácil. Porque é fácil você dar aula. É fácil você falar. É fácil você ensinar. Mas é difícil você viver. Porque a vivência é muito complexa. Nós somos muito difíceis. E quase ninguém quer falar da própria nudez. Ninguém quer falar dos próprios problemas. Para finalizar, nosso horário está estourando. Eu acho que é necessária essa grandeza de espírito, entender que todos nós, seres humanos, precisamos do outro. E nós não temos como falar, eu sou detentor de todo conhecimento, mas eu posso ser útil à humanidade de alguma forma. Então, eu falo para o grande arquiteto do universo, Deus, me usa, cria situações, alguma coisa,
Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe como que você está, ele sabe como que tudo está acontecendo. Nada está passando despercebido. E tudo que a gente está colhendo é porque a gente plantou. Não tem jeito. Eu, você, todos nós. Mas é o momento agora de reflexão e seguir. Deixar Deus agir. Buscar conhecimento, sinceramente, para mim, tem sido um ato de coragem mesmo, porque não é fácil. Você acha, se você vê dignidade, você acha digno uma pessoa que tem problemas de dependência procurar ajuda? Deve. É o espírito de grandeza maior que existe na humanidade, é o espírito de humildade. Porque se nós precisamos de ajuda, ainda mais quando há uma dependência química, é necessário pedir ajuda, é necessário. Por quê? A mão que estende hoje para você é a que você vai estender amanhã. E às vezes nem é ela, nem essa pessoa, talvez não é nem essa instituição. Mas você faz algo para alguém, primeiro para você, porque para você ajudar alguém, você precisa ser ajudado. Então você pede ajuda, e aí vão identificar que realmente você precisa, e na hora certa, Deus, na sua grandeza e infinitude de amor, ele vai colocar alguém que você nem esperava na figura de anjo para te ajudar. E aí, depois, passado certo tempo, o caos vai passar, porque nada é para sempre, você vai olhar para trás e falar, agora é minha vez de ajudar alguém. Porque eu fui ajudado e agora eu estou pronto para ajudar. Embora, mesmo nas condições que a pessoa está, por exemplo, tem morador, para você ter noção, morador de rua, que não tem nem o que comer. Um ajuda o outro, sem condição nenhuma, um anismo puro. Ali está Deus. Você vai no meio debaixo das pontes, onde tem morador de rua, você vê um ajudando o outro com... Toma esse cobertor aqui, vamos dividir essa comida aqui. Aquilo ali é Deus, é humanismo. Se isso acontece nos lugares mais caóticos, no hospital, uma pessoa lá ajudando, tentando ajudar a outra em oração, a pessoa sofrendo de dor ali em estado terminal, e a família sofrendo, mas tem ali humanismo, tem ali oração, tem ali união. Então, acho que você deve, sim, buscar, assim, a pessoa, né, a sociedade sempre buscar a ajuda do outro, nunca ser individualista e achar que está tudo bem. Eu preciso de ajuda, todo mundo precisa de ajuda. Se a gente falarmos, nós dissermos, não, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, você acabou de provar, então, ali naquele momento que você é o mais miserável dos homens, porque a essência de Deus é amor ao próximo, é um ajudar o outro sempre. E como muito lindo isso que você disse, profundo, porque mas é muito difícil quando você faz um esforço pessoal, você acaba deixando Deus de lado. Você tem alguma dica, assim, com a sua experiência, como que equilibrar a confiança em Deus com o esforço pessoal? Eu penso assim, cada um vai ter a sua receita para a comida que quer comer. Então, por exemplo, eu não posso falar, pessoal, faz isso aqui, porque ela pode até ter uma noção, mas ela vai criar o próprio ingrediente da comida que ela quer comer. Exemplo, se eu falar para você assim, olha, o ideal é praticar esportes, ter contato com Deus em oração, meditação, leitura de filosofia, ler Nietzsche, Foucault, Sartre, Voltaire, Hegel, Spinoza, Schopenhauer, os grandes clássicos da filosofia. Aí depois, ajudar isso são receitas que servem para o que eu penso. Mas tem pessoa que é mais simples, ela vai dizer assim, não, a receita para mim é contato com Deus, em oração, em confiança com Ele e prática de esporte. Pronto. E há quem vai dizer simplesmente, está dentro de algum tipo de grupo que possa ajudar outras pessoas, conexão com Deus e prática de esporte. Por que todas elas eu coloquei prática de esporte? Porque o esporte, meu amigo, não tem jeito. Ele tira a pessoa da abstinação. Tira. Seja lá qual for o esporte que ela goste.
ele ajuda muito no tratamento. Então, a prática de esporte, seja qual for, ajuda muito. Então, primeiro, uma coisa que não pode faltar nunca, conexão com Deus, a confiança com o grande arquiteto do universo, em reza, oração, prece, seja lá o que for, essa confiança cósmica, o autoconhecimento e, claro, obviamente, ver o que fica melhor. Porque não adianta eu falar, leia um livro, a pessoa não vai ler, ela não gosta de ler, tá tudo bem. Entende? Isso aí, se você pegar o brasileiro aí, em média, não vai ler um livro no ano todo. Então, é uma coisa mais peculiar. É mais fácil trazer ela para o esporte do que para um livro. O engraçado é que todas as perguntas que eu te fiz a respeito de soluções, todas remetem a o que muitos, acho que todas as religiões falam. Você sempre fala em autoconhecimento. Ou seja, a receita está sempre de dentro para fora. Sim. Eu notei muito interessante, e sei que o tempo está acabando, e você falou em instituições. Quais os méritos que você vê em instituições? A gente vê que pessoas conseguem se tratar e se recuperar, mas muitas têm dificuldades em se adaptar aos métodos de associações como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos. Quais os méritos e quais as dificuldades que você vê? Bom, primeiramente... A partir da filosofia da imparcialidade participativa. Sim, isso. Deixar assim... Uhum. Bom, a primeira pergunta ali sobre essa questão de sempre o autoconhecimento é importante, porque realmente é ele que vai gerar uma espécie de soluções para problemas complexos. E esse autoconhecimento, diferente do que eu falei de autoajuda, que são aqueles livros de autoajuda ou coisas muito rasas, o autoconhecimento é uma coisa muito mais profunda, tem muito a ver com a vida cósmica, isto é, você com o universo, você em contato com realmente a fonte, que não tem nada a ver com o Deus da religião, nada a ver com o Deus da religião, é uma coisa muito mais profunda, é energia pura, é coisa muito poderosa, pouquíssimo acessada, muito pouco acessada. Então, o autoconhecimento é se conhecer, conhecer o universo e conhecer a Deus. O autoconhecimento é entender você, entender o universo, entender o que é Deus, que não tem nada a ver com o que nenhuma das mais de 200 religiões no mundo pregam. Não tem nada a ver com os livros sagrados. Ponto. Primeiro ponto. Questão de instituição. As instituições, eu penso que você só vai conseguir ter êxito em algumas delas, não só essa questão dos narcóticos anônimos, mas também instituições culturais, instituições educacionais, é você começar a fazer uma espécie de sindicância dentro de si. Entender para o que você tem mais inclinação. Eu tenho mais inclinação a trabalhos sociais. Então, você vai procurar na tua região uma instituição que faz trabalhos sociais. Seja ela de qual nicho for, seja ela de nicho religioso, social ou político. Ou instituições tradicionais, né, de estudos filosóficos, por exemplo. Então, elas vão... a pessoa vai fazendo os testes daqui a colar. Por exemplo, eu nunca me imaginei em academias de letras, nunca me imaginei em lugar nenhum. Nunca. E hoje eu faço parte de várias instituições. Mas todas elas não vieram de propósito. Foram, aos poucos, eu visitava uma, aí daqui a pouco eu estava visitando outra, entendendo como é que funcionava. E daqui a pouco eu estava vendo que eu estava, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, ajudando outras pessoas. Então, tanto o trabalho das igrejas já é ajudar o próximo, com os trabalhos sociais. Mas quando você tem uma instituição fora, aquém religião, aí você tem um outro também tipo de pegada, que você está preocupado não só com você, mas com outras pessoas. Porque se você se preocupa só com você, pode acontecer de você se frustrar com muitas coisas e pessoas, porque as pessoas são... Ser humano, ele é difícil. Então, é bom não criar expectativa sobre ninguém. Não existe homem santo, não existe mulher santa, não existe pastor, nada. Todos somos sujeitos a falhas e erros. Então, não devemos colocar expectativa sobre ninguém, nenhuma instituição. Apenas nos colocarmos como servos do grande arquiteto do universo, deixar com que ele conduza. Eu acredito muito na energia cósmica, porque se você tem o desejo
de ajudar o teu próximo, e você solta isso para o universo, para Deus, em algum momento ele vai criar situação, vai enviar anjos, isto é, pessoas em forma de seres humanos, abrindo uma porta que você nem esperava. Você espera uma porta se abrir. Eu espero, o outro que está assistindo aí espera, e o outro que vai assistir depois espera uma porta abrir. Mas ninguém garante que ela vai abrir. Mas depende da tua frequência para com o universo. Essa frequência, essa energia cósmica sendo trabalhada continuamente através de estudos de autoconhecimento, conhecimento do universo, conhecimento de quem é Deus, que não tem nada a ver com a religião, aí sim. E você tendo um pensamento sempre positivo diante do caos, que é muito difícil isso, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego tinham um pensamento dentro daquela jaula, dentro daquela fornalha, quer dizer, assim como Daniel tinha a mentalidade dele dentro da cova dos leões, toda voltada só para uma coisa. Isso aqui que está acontecendo aqui agora. É contigo. É contigo. Não é comigo, não. Eu só estou aqui. Eu só sou um ponto de contato para a tua glória. Ponto. E lá reza a história de Sadraque, Mesaque e Abednego não saíram dali com uma faísca de fogo. Reza a história que Daniel não teve o arranhão dos leões. Porque, de forma muito clara, assim como Estevão, que se foi, não negou, né, a fé, de forma muito precisa, isso serve até para quem é ateu, não acredita em Deus, não tem problema. Se você coloca isso para ele, fala assim, olha, isso aqui realmente é para a sua glória. Está acontecendo aqui é para a sua glória. Porque diz que você, ou o Senhor, faz coisas loucas para confundir os sábios. Escolhe os loucos desse mundo para confundir os sábios. E não está na hora agora de você fazer mais uma? Olha a situação da minha vida. Tá teu jeito aí. É para a tua glória, não é para a minha. E você tendo esse autoconhecimento de consciência de que você é o culpado de estar onde você está. E que você pode colocar na mão dele, a partir do momento que você confia nele, se ele vai fazer ou não, já é um problema dele. Se vai ser daqui a alguns dias ou não, isso é pura energia jogada ao universo. Que volta. Eu não estou nem falando de religião, estou falando de questão de energia positiva. Vai acontecer alguma coisa boa e Deus vai me tirar dessa situação. E as coisas vão acontecendo, entendeu? Entendi. É porque dá vontade, está acabando o tempo essa seria uma forma, como você resumiria, uma forma da pessoa que está lutando contra a dependência não perder a esperança. E qual o papel da humildade nesse processo de recuperação? Olha, a mensagem final aqui, pessoal, para você que quiser depois assistir, acabou que travou a primeira, a gente botou a segunda, mas está gravado duas apresentações aqui nesse Instagram, para depois, com o tempo, você debruçar a atenção. Bom, a mensagem que eu deixo é que a pessoa, não adianta, ela pode ter conhecimento que for, mas se ela não tiver uma ideia clara de que ela precisa dar um sentido à vida dela, ela pode ter todo o conhecimento do mundo. Se ela não tiver um sentido para a vida dela, não há ninguém que possa ajudar ela, nem ela mesma. Porque o primeiro passo, ela dá um sentido a ela. Como eu quero estar daqui a alguns anos, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos. Então ela dá um sentido. E para quem hoje tem essas lutas de dependência, tanto emocional, química, seja para medicamentos controlados, seja para drogas, seja para alcoolismo, a ideia dessa apresentação é colocar essa consciência de que tudo isso foi necessário para a sua maturidade aqui, nesse período de turno enquanto vida. Porque tudo, absolutamente tudo, é muito complexo e difícil e você não vai ter a vida de flores e de rosas, salvo se você encontrar o que foi tratado aqui nessa live no decorrer do tempo. E se você tiver paciência, que hoje quase ninguém tem paciência de assistir uma live, tá tudo bem.
Mas se você tiver paciência e fizer as suas anotações e colocar em prática algumas coisas, você vai ver que, de fato, muita coisa vai fazer sentido. Então, finalizando aqui, pega toda a tua energia e muda de ambiente. Tudo que você estava fazendo, muda de ambiente. Passa a frequentar lugares diferentes. Pessoas de alto astral, energia positiva, frequenta lugares bons, pessoas que têm um pensamento de grandeza, pessoas que têm um pensamento humanístico, que ajudam o próximo. Saia daquela bolha de religião, de política, mas vá para uma coisa mais aberta e de ajudar sempre o teu próximo. Estar preparado realmente para ser um ser humano incrível, um espírito excepcional, porque tudo isso aqui vai acabar. E você nem lembra da tua tataravó, nem sabe quem foi ela, nem sabe que ela pisou aqui. Ninguém vai lembrar de você não. Daqui a pouco, quando você partir, o máximo de 1,5 gerações, 2, ninguém lembra do teu nome. Então faz por valer a pena. Não sabemos, na realidade crua e nua, o que tem do outro lado, nas outras dimensões. Isso pertence ao grande arquiteto do universo e está tudo bem. É questão de crenças. E isso não implica em nada. Mas você pode mudar a tua frequência, a tua energia, para que as coisas aconteçam a partir do momento que você muda a sua frequência e também muda o seu ambiente. Muda tudo. Começa do zero, que a coisa vai andar. Sim, muito obrigado. Fico muito lisonjeado de poder participar desse momento. Muito importante. Nós conversamos sobre algo que faz parte da condição humana, nossas fragilidades, nossos condicionamentos e também a capacidade de transformação. E eu continuo cada vez mais, ainda mais depois dessa live, ótima, abençoada, sim, e continuo acreditando em Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua capacidade de transformação, de ajudar o ser humano, e também continuo acreditando na importância da busca do conhecimento e essa busca, que, como eu disse, não é fácil, é uma forma de cuidar da vida que recebemos, que é o maior presente que Deus nos deu. Então, nós não somos apenas aquilo que sofremos, nem apenas os erros que nós cometemos. Somos seres humanos e capazes de transformar e cuidar esse presente que nós recebemos. E, quem sabe, também recomeçar e voltar a crescer. Porque se existe uma coisa que eu saio dessa live sentindo, é a forma de dignidade que a pessoa, mesmo a dignidade de estar lutando. Porque há uma grande dignidade em quem se recusa a desistir de si mesmo. E que Deus nos conceda sabedoria e coragem para encarar nossas limitações e que não venhamos a perder a esperança e seguir em frente. E no mais, muito obrigado a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, e ao amigo por me conceder. Fico lisonjeado por sua amizade, poder chamar de irmão, e que Deus continue nos capacitando e abençoando cada vez mais. Tá certo. Eu que agradeço também. E finalizando aqui, nós aqui para pessoal, vocês que forem assistir depois, não buscamos validação, aplausos, coisa e tal, não, porque nós não buscamos vaidade desse mundo, tá? É mesmo questão de conhecimento, trazer para você ali alguma coisa que de repente pode ser útil ou não, porque o mundo hoje você tem que garimpar muito o que você assiste, tá certo? Mas sucesso na vida e até breve.